Cuidado! Na tentativa de abreviar a sua dor, você pode estar infligindo a si mesmo muito mais sofrimento do que você jamais imaginou. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema extremamente sério, um tema complexo, mas que precisa ser falado: o suicídio. Então fique até o final desse vídeo para receber um pouco mais de esclarecimento sobre o Vale dos Suicidas, o lugar para onde aqueles que cometem esse ato máximo de egoísmo e covardia vão parar. Professor Gabriel Menezes falando, e hoje eu quero muito relutantemente falar sobre um tema difícil, muito difícil de ser abordado. Confesso, especialmente difícil para mim, pois já pensei no suicídio como uma possibilidade para abreviar o meu sofrimento. Mas no fim, a voz do medo de ir para um lugar mais infeliz e de causar ainda mais sofrimento na minha família, me impediu de fazer esse ato mórbido. No entanto, eu entendo e tenho muita compaixão por aqueles que se veem muitas vezes presos ou vendo isso como uma possibilidade, mas eu quero dizer, não faça isso, pois na tentativa de criar um atalho para fugir da sua dor, você vai mergulhar numa dor ainda mais profunda do que você jamais imaginou. Abordo esse tema de uma maneira relutante, porque eu procuro trazer dentro da visão espiritual uma visão sempre mais leve para trazer esperança, fé, acolhimento. Mas, não sei porquê, ultimamente, todas as leituras que eu venho fazendo sobre o mundo espiritual, sobre o mundo invisível, eu venho com frequência tropeçando neste tema do suicídio. Então, hoje, eu quero citar em especial um livro que, nesse último final de semana, viajando para o Rio de Janeiro, eu acabei baixando para ouvir um audiobook, para ouvir enquanto eu dirigia. Eu gosto muito isso fica aí também como uma dica para quem acaba tendo que percorrer longas distâncias para trabalhar, para viajar. Eu e a minha esposa gostamos muito de baixar audiobooks ou audiolivros, podcasts, vídeos sobre a temática espiritual. E nesse final de semana, nós ouvimos o livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, veio aqui agora. Então, esse livro, ele fala sobre a história de um homem. E esse homem tirou a própria vida, mais ou menos ali na idade dos 60, 65 anos, porque ele estava perdendo a vista. E com um tiro na cabeça, ele pretendia abreviar e acabar com o seu sofrimento, para se perceber no Vale dos Suicidas, sofrendo muito mais do que ele jamais imaginou sofrer. Esse livro, ele é muito tocante. E no formato audiobook, em especial, fizeram uma grande obra com esse livro, uma grande obra do áudio com efeitos que realmente retratam cenas dantescas e realmente muito assustadoras sobre o Vale dos Suicidas, que é para onde as almas que tentam abreviar o seu sofrimento através do suicídio vão parar sofrendo ainda mais, infligindo-se ainda mais dor. Dentro da doutrina espírita, o suicídio vem sendo abordado com muita compaixão e seriedade. A literatura, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá no capítulo 5 uma seção chamada O Suicídio. Também nós temos no Livro dos Espíritas, nas questões 943 e 957,
o livro O Céu e o Inferno, que dedica o capítulo 7 inteiro sobre esse assunto. Em todas essas citações sobre o suicídio, os espíritos sempre trazem uma mensagem para nós de fé, esperança e fortalecimento, enfatizando que as dificuldades, as vicissitudes da vida são para o fortalecimento e o crescimento da nossa alma e a nossa evolução e depuração. Quando eu olho para o meu passado e vejo todo o sofrimento, e agora eu quero falar com você que talvez possa estar sequer pensando nessa possibilidade, não faça isso. Eu sei que agora envolvido na dor, com todo o sofrimento que você está passando, por tudo que está acontecendo na sua vida, fica muito difícil pensar e ter esperança lá no futuro de que um dia você vai olhar para isso que você está passando e vai agradecer. Eu sei porque lá atrás, quando eu estava sofrendo, quando eu estava quase desistindo da vida, era impossível pensar na possibilidade de que lá na frente eu iria olhar para tudo isso que eu passei lá atrás e agradecer. Realmente eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel, eu não conseguia ver uma esperança. Mas, graças a Deus, apesar de ter considerado o suicídio como uma forma de abreviar o meu sofrimento lá na minha juventude, a voz do medo, e aí nesse quesito a religião, apesar de todas as outras crenças disfuncionais que implantou em mim, o medo de me suicidar e ir para o inferno, sofrer eternamente, e eu já vou falar sobre isso numa ótica um pouco mais abrangente e um pouco mais pé no chão, esse medo me impediu de tomar qualquer decisão. Mas tem muitas pessoas que não só consideram essa possibilidade, como chegam a pesquisar na internet formas de tirar sua própria vida. É assustador o número de pesquisas sobre como tirar a própria vida, como tirar a vida sem dor, como morrer rápido e sem dor. Pois é, são assustadoras as quantidades de pesquisa sobre isso. E eu moro aqui em Campos do Jordão, uma cidade relativamente pequena, com no máximo 50 mil habitantes. Toda semana tem uma história, tem um caso de suicídio de jovens. Toda semana tem uma situação dessa. E para uma cidade tão pequena, proporcionalmente falando, essas questões e esses casos de suicídio são extremamente alarmantes e preocupantes. Porque, dado o número total da população e o número de casos de suicídio, podemos dizer que essa proporção, esse percentual, ele está acima do que nós chamamos de saudável. Está acima do que nós podemos chamar de aceitável, embora o suicídio, de forma alguma, mesmo um único suicídio, deve ser visto de forma aceitável. Então, nesse livro, Memórias de um Suicida, esse homem que não acreditava em Deus, não acreditava em absolutamente nada, nunca teve uma formação espiritual, teve ali, né, como um rito, ele que viveu entre o século XVIII e o século XIX, era um visconde, escritor literário no português, nascido na corte de Portugal, que tinha suas posses, era abastado, mas devido ao processo de envelhecimento da carne, do corpo físico, foi perdendo a faculdade da visão, e dentro dessa perda da visão, ele se viu num estado profundo de sofrimento e viu nisso a possibilidade, viu no suicídio, viu no fim da vida a possibilidade de acabar com aquele sofrimento. E ele o fez com um tiro na sua própria cabeça, no seu próprio ouvido. Mesmo sem acreditar em absolutamente nada,
a realidade do mundo espiritual, essa que é a verdadeira vida, afinal esse corpo de carne e esse momento passageiro material dessa ilusão de mundo que nós chamamos que é a única verdade e realidade, porque é a que nós conhecemos agora. Mas a verdadeira realidade é a realidade do nosso espírito imortal, que vive vida após vida, aprendendo, crescendo, através da dor, do sofrimento e também da alegria. E que é o herdeiro de si mesmo, colhendo os efeitos, as causas e efeitos de suas próprias ações. Então, ele foi parar no Vale dos Suicidas, e nesse Vale dos Suicidas, ele sofreu absurdamente. Ele sentia frio, mas nada passava o frio dele. Ele sentia fome e sede, mas nada acabava com a fome e sede dele. Ele sentia a dor excrucitante na cabeça, do tiro que ele havia dado na sua própria cabeça, mas essa dor nunca passava. Ele estava em espírito, ou melhor, perispírito. Este corpo espiritual que dá vida ao nosso corpo de carne, que é um envoltório do perispírito. Como se ele ainda estivesse vivo, ele sofria. Ele passava fome, sede, humilhação, perseguição, porque no Vale dos Suicidas, o número de espíritos malignos, espíritos que querem infligir ainda mais sofrimento, é absurdo. Existem ali os sofredores que tiraram suas próprias vidas, gritos agonizantes, dor, muita dor, cenas dantescas, cenas horríveis de pessoas, corpos esquartejados, feridos, machucados. E, além disso, espíritos oportunistas que vão para este vale para infligir ainda mais sofrimento naqueles espíritos ignorantes que tiraram a sua própria vida. Então, quando achamos que vamos acabar com o nosso sofrimento ao tirar a nossa própria vida, nós vamos parar num lugar ainda mais sofrido, ainda mais infeliz. Nesse livro conta sobre a importância da gente reconhecer nas nossas dificuldades e sofrimentos que a gente está vivendo aqui uma oportunidade de depuração, de evolução e de engrandecimento da nossa alma através do desenvolvimento da resiliência, da coragem e da fé. A vida, ela é uma verdadeira bênção que nos é dada para lidar com as dificuldades e crescer através delas. Só que aqueles que escolhem o suicídio, de acordo com o que diversos médiuns, literaturas espiritualistas e espíritas vêm trazendo, histórias de espíritos que foram parar lá no umbral, nesse Vale dos Suicidas, sofreram muito e depois foram resgatados. Eles relatam claramente que ao tentar escapar dessas dificuldades, ao tirar a própria vida, eles não escapam dessas dificuldades, mas sim se encontram novamente em condições ainda mais adversas, ainda mais dolorosas. Então, nós precisamos lembrar que tentar abreviar a própria vida é também uma transgressão contra a própria vida. Você pode não ter matado outra pessoa, que é visto como um pecado capital sem perdão. Mas, ao matar a si mesmo, você está matando também. Você está não sendo só um suicida, você está sendo um assassino de si mesmo. E ao parar nesse lugar de profundo sofrimento, além de toda a dor física imposta no perispírito, porque ainda muito apegado à carne, um suicida sente como se ainda tivesse corpo. Com a cisão, o corte brutal do fio de prata, ainda há uma conexão grande do perispírito com o corpo lá apodrecendo, com o corpo em decomposição no caixão, no cemitério, onde quer que seja. E essa conexão faz com que esse espírito entenda ainda como se tivesse corpo. Então, todos os males que são infligidos ao corpo
físicos, ele sente como reais, como se ele tivesse encarnado, vivo ainda. Só que existe também o peso da própria consciência. A culpa, a vergonha, o ressentimento, o remorso, a raiva, a aflição, a angústia. Esses ainda persistem também, que são dores morais, não só físicas. Percebe que talvez em vida você estivesse sofrendo somente com uma dor moral, mas ao tirar a própria vida, você sofre com a dor física e a dor moral. E aí, nesse vale dos suicidas, onde esses espíritos sofredores vão parar, muitos deles permanecem pelo tempo que eles teriam de vida. Então vamos supor, um adolescente que na tenra juventude, ali nos seus 15 anos, tira a sua própria vida. Mas ele tinha ali pelo menos mais uns 60 anos de vida. Esse será o tempo que esse espírito, que ele tentou abreviar o sofrimento dele aqui na vida terrena, esse é o tempo que ele vai viver lá no Vale dos Suicidas. 60 anos. Esse corte brutal do fio de prata, né, esse fio que conecta o corpo físico com o perispírito, faz com que a pessoa continue vivendo naquele tempo ali, 60 anos nesse exemplo, por exemplo, e ainda conectado com o corpo físico, sentindo tudo que o corpo físico, podridão, depreciação, destruição, né? Todas as dores. E também o espírito ele fica sofrendo durante todo esse tempo sob efeitos de reflexos condicionados. Então, por exemplo, os que se suicidaram afogando-se, continua durante todo esse período como se estivesse se afogando, tentando respirar e se enviar e pedindo, por favor, eu quero sair daqui, eu não quero mais morrer, mas já era. Aqueles que atiraram na sua própria cabeça ficam colocando constantemente a mão sobre a ferida e vendo o sangue jorrando. Aqueles que cortaram seus pulsos ficam repetindo reflexos condicionados como se tentasse estancar o sangue dos próprios pulsos escorrendo e vendo muito sangue escorrendo. Aqueles que tentaram degolar-se ficam colocando a mão no próprio pescoço para tentar conter o sangue que vaza ali nessa condição de espírito, mas como o fio de prata foi rompido com muita brutalidade, é como se ele ainda estivesse num corpo de carne, vendo tudo isso, sentindo o cheiro, sentindo o gosto do sangue, percebendo o calor do sangue escorrendo ou a falta de ar. Os que se enforcaram ficam toda hora com reflexos condicionados, como se tentasse arrancar uma corda do pescoço para tentar pegar o fôlego, pegar o ar novamente, não conseguem. O espírito ele continua repetindo o reflexo condicionado que o corpo, no estado de sobrevivência, para tentar escapar daquela dor e daquele sofrimento, para tentar sobreviver, faria. Então a dor, ela é excrucitante, ela é absurda. Então, esse é o destino daqueles que tiram a sua própria vida. E novamente, o espírito ele só vai ser resgatado ali do umbral, daquela condição de dor, depois de cumprido o tempo que ele teria que cumprir aqui na Terra, vivendo. Ele só vai sair daquela condição de sofrimento dobrado, triplicado, dentro desse mesmo tempo de compromisso que ele tinha de ficar encarnado aqui na Terra, só que agora lá nessa condição, no Vale dos Suicidas, no umbral, chame como você quiser. Então, se o espírito ainda tinha mais 15 anos de vida, esse será o tempo que ele ficará no Vale dos Suicidas. Se ele tivesse mais 60 anos de vida, 60 anos será o tempo que ele vai ficar lá nesse vale, nesse lugar de profundo sofrimento, dor e uma dor que não é só física, mas também uma dor moral e do arrependimento. E aí fica um impacto também na vida daqueles que ficam. No livro retrata a história de um outro homem, e eu não lembro agora o nome desse homem, que era um nobre e tinha muitas posses, mas vendo a falência como inevitável, mesmo com
3 filhas e um filho, sendo 2 desses filhos uma menina e um menino jovens, ainda com menos de 10 anos, e a esposa totalmente dependente dele, mesmo com isso, ele tirou a sua própria vida. E a gente vê que o suicídio ele não é só uma forma de covardia, de você fugir dos seus problemas, mas também uma forma de egoísmo, porque você prejudica aqueles que ficam, né? Eu já vi casos de suicidas pulando na frente de carros para deixar uma baita dor de cabeça para aquele que atropelou, né? Até provar que a pessoa não se suicidou. O problema que deixa, a dúvida que deixa na cabeça da família, porque geralmente a pessoa toma essa atitude, mas ela não dá nenhum sinal. E aí a família fica pensando, nossa, mas ele tinha tudo, ele era tão feliz, era uma pessoa... Por dentro a pessoa se sentindo miserável. E aí um dia toma essa decisão máxima de tirar a sua própria vida. E aí nesse momento a família duvida, porque, nossa, mas fulano era estudioso, tinha planos, estavam com altas ideias. A família não via a dor, não via que a pessoa estava sofrendo, porque as pessoas quando sofrem às vezes não contam. Aí tira a própria vida, por exemplo, pulando na frente de um carro, pulando na frente de um trem. E aí aquele coitado do operador, do motorista ali que estava dirigindo, né? Até provar, né, que aquilo ali foi um suicídio, fora o problema emocional que tu causa na vida da pessoa ali, né? Porque ninguém sai de casa querendo atropelar ninguém, né? Mesmo que seja acidente, é uma coisa muito dolorosa, muito difícil de se ver, de enfrentar e de passar, né? Então, além de ser um ato de egoísmo, também com os próprios familiares, porque às vezes os familiares nem veem o suicídio chegando, a pessoa só, tirou a vida, mas ele estava bem, estava tudo bem, por que ele fez isso? E aí deixa aquela dúvida na cabeça dos familiares, né? E além de casos como esse da história, no livro Memórias de um Suicida, onde esse homem deixou a família sem condições financeiras nenhuma. Ele tirou a sua própria vida vendo a falência chegando, sem pensar na família, sem pensar nos filhos, tirou a própria vida. E foi a grande desgraça da família. Então, nesse espaço, eu quero trazer, para finalizar esse vídeo, essa consciência. No final, esse vídeo, ele veio mais para trazer consciência sobre os grandes danos que nós causamos na nossa vida pós-morte e também na vida daqueles que ficaram. Mas também quero finalizar esse vídeo com uma mensagem de esperança. Porque hoje eu olho para a minha história e mesmo tendo considerado o suicídio como uma possibilidade, eu percebo que tudo que eu sofri lá atrás, olhando aqui, agora, com bastante sinceridade e com bastante gratidão, eu consigo perceber que se não fossem essas coisas que eu vivi lá atrás, eu não estaria onde eu estou hoje. Olhando para trás, olhando para toda a dor e sofrimento que eu vivi na minha juventude, eu consigo enxergar, uau, se não fossem aquela coisa que aconteceu assim assado, se não fosse aquilo outro que aconteceu naquele dia, se não fossem essas coisas, eu não estaria onde eu estou hoje. E hoje eu estou muito feliz, levando a mensagem do espiritual, a mensagem de Deus, a mensagem de fé, a mensagem de esperança para as pessoas, vivendo disso, tendo felicidade e abundância, vivendo através disso. Foram graças aos sofrimentos que eu tive lá atrás, que eu tenho talvez até muita autoridade para falar sobre o assunto, que eu talvez até tenha muitos exemplos pessoais para falar sobre a jornada espiritual aqui no mundo material. Então eu consigo sim olhar para trás e agradecer por tudo que eu sofri, mas lá atrás eu entendo. Quem está sofrendo agora e eu falando isso talvez vai pensar, mas como? Tu tá maluco, Gabriel? Eu não consigo ver esperança nisso que eu tô vivendo. Eu sei que você não consegue ver, porque lá atrás eu não via, não conseguia ver esperança. Eu não conseguia ver um futuro para mim. Eu estava sem estudo, desempregado, com a família toda falando que eu ia ser um marginal, vendo meus amigos começando a trabalhar, fazendo faculdade, e eu sem ter um tostão no bolso. Para nada, mal para comer. Eu realmente não tinha esperança de sair daquilo ali. Eu não sabia nem para onde ir. Eu não sabia como sair daquela condição. Vendo a minha família toda se fragmentar,
vendo a humilhação também o tempo todo batendo lá na porta do meu quarto, eu não via esperança, não via como ter uma vida mais feliz que aquilo. Mas hoje eu tenho. E eu olho para trás e vejo, uau, se não fosse tudo isso que aconteceu, eu não teria corrido atrás, eu não teria saído de vítima, eu não teria realmente me empenhado no meu desenvolvimento, no meu crescimento, no meu estudo, eu não teria me empenhado no meu trabalho, eu não teria conquistado metade do que eu conquistei. Então eu quero deixar essa mensagem: acredite com fé e coragem que tudo passa, até esse sofrimento que você está vivendo passa. E lá na frente, depois de vencida essa tormenta, vencida essa maré, depois que você passar dessa tempestade, você vai olhar e vai agradecer. Eu agradeço cada coisa que eu sofri. Eu sou uma prova viva disso. E eu tenho certeza que você também vai se tornar uma prova viva disso. Não tente abreviar o sofrimento. Desista disso agora, pois o sofrimento que você vai causar é ainda maior. Imagine você achando que, ao tirar sua vida, vai parar onde? No paraíso? Vai parar num lugar, se você não tem fé em nada, você é ateu, você acredita que vai parar num lugar de profunda escuridão, onde só a vida vai parar de existir, tua existência vai acabar como se você tivesse dormido à noite e apagado para sempre? Não. Não é assim que vai acontecer. Você vai ser surpreendido num lugar de extrema infelicidade, de extrema dor. Você vai se perceber, ué, mas aquilo que eu fiz para tirar a minha vida, agora é minha dor. Agora eu continuo sentindo o veneno correndo no meu sangue. Eu continuo sentindo a dor do sufocamento. Eu continuo sentindo o sangue jorrando do meu corpo e a ferida lacerante doendo. Junto com isso, o remorso, a culpa, a vergonha. Não faça isso, amado, amada. E de verdade, se qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo já pensou na possibilidade do suicídio por sofrimentos e sentimentos de desespero, de angústia, de dor que está enfrentando agora, por favor, procure ajuda de profissionais qualificados para te ajudar. Procure ajuda dos seus familiares. Procure ajuda de quem pode te ajudar. Talvez seus familiares não estejam aptos para te ajudar, mas às vezes um amigo, uma pessoa disposta a te ouvir. Sempre vai ter alguém para nos ajudar, mesmo que só para nos ouvir, nos acolher, nos abraçar. Não faça isso. Então, com essa mensagem, eu aqui encerro. Espero que esse vídeo possa ser útil. Um aviso em especial aos pais. Os jovens hoje estão vendo no suicídio uma possibilidade para fugirem de seus sofrimentos e de suas dores. E eu vejo que os pais estão relegando muito uma educação moral e espiritual aos filhos. Os pais estão terceirizando a educação dos seus filhos, porque os pais também estão preocupados com a sobrevivência, com o trabalho, com tudo mais. E aí acaba relegando a educação a um tablet, a um computador, a um celular, onde os filhos vão ficar acessando conteúdos que só enaltecem o materialismo, que só enaltecem a diversão fácil, que só enaltecem a ostentação. E aí o jovem, vendo tudo aquilo e vendo que ele não tem condições de manter e sustentar a felicidade por muito tempo com festas, com drogas, com baladas, e nem tem como sustentar a felicidade por muito tempo com materialismo, ou mesmo tendo acesso ao materialismo, aquilo não vai causar felicidade nele. E não tendo, por achar que o materialismo, que o excesso, que o dinheiro vai trazer felicidade para ele, vai se sentir miserável. Então o jovem ele entra num fluxo, num ciclo doloroso de pensamento e sentimento. Eu não tenho, minha família não provê, eu sou infeliz. E aí também não tem o conhecimento moral para saber que ele precisa estudar, que ele precisa buscar, que ele precisa conquistar o dele. Somado com a própria imposição e pressão social, com vídeos de ostentação, com jovens tendo um monte de coisa e mostrando só ali o palco da vida. Percebe como o jovem está se sentindo miserável, focando nesse materialismo, achando que a felicidade está no material, quando na verdade ele está no estado de ser.
Então, por uma falta de educação moral e espiritual que os pais devem dar aos seus filhos, muitos jovens estão recorrendo ao suicídio como uma forma de escapar. E a gente está vivendo um momento de grandes provas espirituais, onde as trevas realmente estão ali lutando para não sair do poder e do controle desse mundo de provas e expiações, não querendo ver a gente entrar na transição planetária de um mundo em regeneração para um mundo regenerado. Então, as hostes do mal estão também, junto com todo esse processo de materialismo excessivo, falta de orientação moral e espiritual dos pais, junto com uma visão deturpada da espiritualidade que está sendo feita pela própria religião, no próprio materialismo, explorando os pobres com taxas exorbitantes, com dízimos e com ostentação ali das figuras religiosas, das autoridades religiosas. Nós estamos num momento crítico de muita crise. Então, você, pai, mãe, que tem um filho jovem e está vendo que seu filho está passando por essas dificuldades, converse com ele. Estude sobre o espiritual junto com seu filho de uma maneira livre de religião. Vocês não vão encontrar religião dentro da igreja. Ou melhor, vocês vão encontrar religião dentro da igreja, mas não vão encontrar espiritualidade dentro da igreja. Vocês precisam se nutrir de conhecimentos, de leituras, de estudo. Tem um canal maravilhoso no YouTube chamado Mensagens de Luz. Tem vários audiobooks sobre temáticas espiritualistas e diversas, livre de dogma, livre de religião. Comece a estudar sobre o espiritual livre da religião. Comece a estudar o espiritual para você criar sua própria cosmovisão. Você não precisa estar dentro do templo para desenvolver o espiritual. Você não precisa obrigar teu filho a ir para um lugar chato pra caramba, para ficar ali dentro de uma ritualística que não se conecta com ele. Você pode levar seu filho ou a si mesmo para um lugar onde você se sinta acolhido, onde você sinta paz, independente da crença e da religião, desde que o amor impere ali, desde que a mensagem de esperança impere ali. É nessas horas que o espiritual, o mundo invisível, vai nos ajudar a superar o materialismo excessivo que tem nos lançado num precipício da falta de esperança, num precipício da angústia por não ter o material. Por favor, procure esse tipo de ajuda também. A ajuda tanto de saúde mental, como a ajuda de saúde espiritual. O estudo espiritual, daquilo que você gosta, que você curte. Ok? De verdade, espero que esse vídeo tenha ajudado aqueles que possam estar passando por um momento de muito sofrimento. Tenha esperança de que o melhor está por vir, sempre está por vir. E tudo é para o bem maior. Até o sofrimento que a gente está passando hoje, ele é para nos fortalecer e para nos preparar para viver melhor lá na frente. Eu falo por mim, a minha experiência, a experiência de tantos alunos e pessoas que eu atendo na terapia, eu vejo isso todos os dias, manifesto. Muitas vezes a vida nos dá uma porrada e a gente acha é o fim, mas não é o fim. A esperança sempre está lá. E a esperança com fé e com a conexão com o mundo espiritual é o que nos impulsiona sempre para frente. Por favor, compartilhe esse vídeo, curta ele também, comente aqui sua opinião sobre esse assunto para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Gratidão é a palavra pela sua atenção até aqui e lembre-se sempre, você não está mais sozinho, somos todos um.